Hoje eu resolvi gravar esse vídeo dessa forma simples, sem muita estrutura, sem planejamento, sem edições, simplesmente porque eu percebi que esperar um momento ideal para as coisas acontecer é um disfarce para adiar o crescimento. E isso tem tudo a ver com virtudes. E eu estou relendo esse livro, A Conquista das Virtudes, de Francisco Fausto, e logo no início ele fala sobre o valor das virtudes, e isso ficou muito forte dentro de mim. Então eu pensei, por que não começar uma série falando justamente sobre isso? Sobre o que realmente constrói uma vida? Então vamos lá. Você sabe o que é virtude? Quando a gente ouve a palavra virtude, muitas vezes eu fico pensando, nossa, parece que é algo tão antigo, né? Tão pré-histórico, tão distante. Mas não, virtude não é algo místico, é um hábito repetido. Então não é um sentimento, não é um talento, não é um dom natural. Fulano, porque tem talento, é uma pessoa virtuosa. Não, simplesmente virtude é uma escolha constante. A nossa vida, ela não é construída por grandes momentos heróicos, mas sim por pequenos hábitos invisíveis repetidos todos os dias. É aquela velha história. O que eu faço quando ninguém vê? O que eu faço quando ninguém está me olhando? O que eu respondo quando eu estou cansada? Ou como eu ajo quando não estou inspirada? Essas perguntas nos fazem refletir um pouco do que nós verdadeiramente somos e agimos. E é isso que constrói quem eu me torno. Então a virtude, ela nada mais é do que uma realização. Então uma coisa muito interessante que esse livro fala é que a vida, ela é moldada por hábitos rotineiros, inclinações temporais e pelas virtudes que escolhemos cultivar. Então vamos lá. Temperamento. O que é temperamento? Temperamento é o que eu recebo. Então, eu posso ser mais impulsiva, mais sensível, mais introspectiva, né? Então, isso é muito do nosso temperamento. Já a emoção é o que eu sinto, mas a virtude é o que eu escolho construir acima disso, ou seja, sobre o meu temperamento e as minhas emoções. Então, assim eu vou construindo as minhas virtudes. Lembra das perguntas que eu fiz? O que eu faço quando ninguém está olhando? Quando alguém conversa comigo e eu não estou no momento legal? Qual que é a minha reação? Como que eu respondo? Então, aqui fala muito sobre isso, o meu temperamento, o que eu sinto, as minhas emoções e como eu escolho agir diante disso. Então, nisso a gente vai treinando. Então, as virtudes, elas são treináveis. Eu preciso decidir treinar. Por exemplo, eu anotei aqui, as 4 virtudes que nós vamos trabalhar, ao longo dessa série. Mas olha só, a prudência. Prudência é pensar antes de falar. Fortaleza é continuar mesmo quando é difícil. Temperança é saber parar. E justiça é tratar o outro com equilíbrio. Então, você percebeu que diante dessas virtudes, são atitudes que eu decido, né? Como eu vou decidir agir. Então, a virtude, ela não aparece pronta. A pessoa já nasceu pronta, virtuosa. Não, gente. Virtude, ela é conquistada. E quase sempre é no ordinário, ou seja, no nosso dia a dia. Então, é aquela assim, já eu falo, nossa, eu pedi tanto a Deus paciência, e aí cheguei em casa, nossa, fulano falou isso pra mim, fez isso, e eu, fiquei muito brava, fiquei muito nervosa. Mas você pediu a Deus paciência? Aí ele te proporcionou uma situação em que você ia treinar sua paciência. E o que você fez? Esqueceu que você pediu paciência. Então é mais ou menos isso, né? A virtude a gente vai treinar e realmente é no nosso dia a dia mesmo. É, como se diz, é no nosso campo de batalha, na nossa casa, é no nosso trabalho, são com as pessoas que nós estamos lidando. Então vamos lá. Hoje, por exemplo, né, eu vivi isso de uma forma concreta. Eu sempre fui muito dependente das pessoas com coisas simples. Por exemplo, como subir um vídeo no YouTube, mexer com essa parte de tecnologia. E hoje eu decidi fazer isso sozinha. Então, assim, pode parecer, Michelle, isso é tão óbvio, né? Tão pequeno. Mas foi uma autonomia que eu conquistei, foi uma atitude, foi a forma que eu decidi agir diante do que eu sinto. Porque que eu sinto pavor, medo, não sei, não dou conta. Diante do meu temperamento, então eu resolvi
agir de forma diferente. Então, isso é uma virtude. Eu poderia, por exemplo, ter esperado alguém para me ajudar, eu poderia ter falado, amanhã eu faço isso, não dou conta, não vou mexer com isso mesmo, mas não. Então, eu tive uma atitude diferente. Então, uma coisa pequenininha, mas que eu vou fazendo todos os dias e aquilo vai tornando bons hábitos, e esses bons hábitos cultivados, eles vão crescendo dentro de nós a virtude. Então, nós vamos viver aí, né, esse treinamento interior. Então, as virtudes, elas não nascem prontas, elas são o quê? Cultivadas, treinadas, conquistadas no pequeno, no escondido, no repetido. Então, é todos os dias mesmo, é treinar todos os dias. Para isso, a gente começa a observar, né, primeiro, claro, pedindo a Deus essa clareza, né, pedindo a Deus que nos dê essa iluminação de enxergar onde não estou agindo legal e preciso tomar uma atitude diferente, ou, nossa Senhor, naquele momento estou agindo tanto com a minha emoção, então me molda, me dê força, né? Me dê fortaleza, ou então me dê a prudência. Então a gente vai trabalhando aí e treinando no dia a dia. E talvez a grande pergunta não seja o que eu quero alcançar, mas quem eu preciso me tornar para sustentar o que eu desejo. Olha que pergunta forte. Então, quem eu preciso me tornar para sustentar o que eu desejo? Então, essa é a pergunta que fica hoje. E eu quero começar essa série, né, falando sobre virtudes, não só na teoria, mas na prática diária. Então, porque no final das contas, o que define, né, a nossa vida é o nosso dia a dia. Então, é o que eu e que você vai escolher repetir. Então, tudo aquilo que eu repito todos os dias, né, com muita frequência, que já se torna um padrão na minha vida, isso vai me levar a crescer em mim duas coisas. Ou vão crescer os vícios, ou seja, são hábitos ruins, são atos ruins que repetir todos os dias se tornem hábitos ruins, e vai me levar para outro caminho. Ou eu vou transformar, observei que esse ato não tá legal, então eu vou modificar. Então eu vou fazer pequenos atos diariamente bons, aqueles atos se tornam hábitos bons, e esses hábitos, ou seja, a repetição disso ao longo da minha vida, no meu ordinário, no dia a dia, vai crescendo em mim virtudes, e eu vou me tornando essa pessoa virtuosa. Então, se você quiser caminhar comigo nessa reflexão, eu vou continuar trazendo esses temas por aqui. E talvez a gente vai descobrindo juntas, que a verdadeira conquista é interior. Então, muito obrigada por estar aqui.